Olá, bem-vindo a este lugar de esperança que nós chamamos Cordão de Raab. Nós vamos recomeçar finalmente com a nossa série de versículos fora do contexto e hoje vamos abordar este. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais um versículo, Adelaide, muito conhecido e citado, repetido vezes sem conta, especialmente quando alguém ora por cura, não é? É verdade. Vem connosco estudar esta passagem de Isaías e para não perderes nenhum episódio, ativa as notificações no YouTube e segue-nos no Instagram. Ora bem, pelas suas pisaduras fomos sarados, disse o profeta Isaías, que viveu por volta dos séculos 8 e 7 a.C., e escreveu textos que são muito conhecidos dos cristãos, por neles vermos, de facto, representações da figura de Jesus Cristo. Eu vou já fazer aqui um aviso legal. Eu orei muitas vezes por cura para mim e para outros, citando este versículo, e não foi assim há tanto tempo. Hoje em dia eu penso, será que esse é o propósito máximo? É a função principal? É a essência da sua inclusão na palavra de Deus? Bom, nós não podemos esquecer que a palavra cura, para os leitores originais, não é? Não separava o aspecto físico da cura espiritual. Não separava, não fazia essa separação. Eu tenho algumas dúvidas em relação então a esta aplicação e eu espero esclarecê-las hoje aqui mesmo convosco e com a Stella. Vamos lá então, Adelaide. A famosa frase que tu acabaste de citar, pelas suas pisaduras fomos sarados, tem sido interpretado por muitos evangélicos, por nós próprias, eu também já o fiz, para declarar cura física, como tu disseste. E seja qual for a doença, não importa. Também existe muito a ideia de que a doença está de alguma forma relacionada com o pecado ou com a falta de fé. Não podemos criar fórmulas para uma cura física. E quando esta não acontece, pôr a culpa sobre a pessoa doente, porque se assim for, nós não somos melhores do que os amigos de Jó. Lembram-se deles? O que é que eles fizeram? Eles culparam a Jó por aquilo que ele estava a passar. E que se lermos o livro de Jó, nós vamos perceber que Deus os repreendeu severamente por fazer isso. Jó é um exemplo perfeito de alguém temente a Deus, que perdeu tudo, sofreu imenso e ficou muito doente. E agora? É verdade. É verdade. E agora? E agora? Bem, tu puseste aí o dedo na ferida. Nós pomos a culpa no doente quando a cura não acontece. Infelizmente, há meios, eu conheço-os, nos quais as pessoas carregam muita culpa, pois percebem, ou por insinuações que se fazem, ou até por afirmações diretas, assim, na cara, que a sua igreja acredita que se eles não se curam, alguma asneira terão feito. Deve haver para aí um pecado qualquer que ainda não confessaste, alguma coisa que está aí escondida. É um peso terrível para alguém carregar. Mas é mais do que isso. Também é uma negação da vontade soberana de Deus, não é? Nenhum de nós, eu sei, e eu afirmo isto com convicção, eu não acredito, e nós quando fazemos estas observações, não é nunca com a inferência de nós temos a verdade e vocês estão errados e não perceberam nada ou estão com más intenções. Não. Eu acredito que a maioria deseja, de facto, fazer a vontade de Deus, deseja, de facto, entender essa soberania e aceitá-la. Mas às vezes, na nossa prática, acabamos por desconsiderar a vontade de Deus para lhe impormos a nossa. Então, vamos lá, vamos com coragem, vamos tentar fazer como lembro bem que a Stella nos disse no início desta nossa série, tirar as lentes desta nossa contemporaneidade e olhar para a Bíblia com os olhos da eternidade, não é? Não com olhos de um contexto específico cultural de agora, mas como ela foi escrita, para quem era entendida, enfim. Então vamos olhar para Isaías 53:5, porque é desse versículo que nós estamos a falar. Vamos fazê-lo juntas, agora mesmo. Já sabem, eu gosto muito de usar aquele site biblia.pt, porque assim consigo ter acesso a várias traduções da Bíblia lado a lado, dá muito jeito quando estamos a comparar textos.
tenho acesso a contextos históricos de cada livro, a explicações, a comentários vários. Eu vou relembrar o que diz este versículo, 53:5 de Isaías, em duas traduções diferentes. Diz assim a primeira, Almeida Revista e Corrigida. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é o mais conhecido, foi assim que eu memorizei. Então, esta é a tradução Almeida, Revista e Corrigida. Na Bíblia para Todos, que é uma tradução dinâmica, vamos dizer assim, diz o seguinte: mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. É interessante como uma tradução expande a outra, não é? São complementares. Mas vamos começar pela primeira palavra do versículo. Em ambas as traduções é igual. É uma adversativa, não é, Estela? Exatamente. O versículo começa com a palavra mas. Ou seja, existe uma ligação então com o versículo anterior, que é o versículo 4. E então existe aqui um contraste com a nossa incompreensão que está descrita na parte B, não é? Foi por causa das nossas enfermidades e das nossas dores que ele sofreu o castigo do quê? Do pecado. De todos estava sobre ele. E no versículo 6, portanto, agora olhando para o antes e o depois, nós lemos que o Senhor fez cair sobre o seu servo, que não tinha pecado algum, e por isso o único qualificado para tal, os pecados de todos nós. Pois no versículo 6 nós lemos aí que nós andávamos desgarrados, nós fazíamos o que nos apetecia, não é? Fazíamos aquilo que nós bem entendíamos para as nossas vidas. Outra coisa que nos ajuda também a entender muito bem este versículo é ver as referências cruzadas que apontam então para o contexto de que se trata este versículo, que é do pecado. Por exemplo, Romanos 4:25 diz: Nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui Paulo explica claramente que ele foi entregue por quê? Pelos nossos pecados. Paulo também em 1 Coríntios 15:3 diz: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E outra coisa, Adelaide, se nós lermos aqui o capítulo todo do Isaías 53, nós vamos ver que esta palavra aparece muitas vezes: pecado, maldades, transgressões. E isso também nos ajuda a ver então o contexto de que se trata mesmo, que é o pecado. Ele recebeu os golpes pelo nosso pecado e nós fomos poupados do castigo do nosso pecado. Então, não é? Na minha Almeida de Estudo, que aliás também está lá no site da biblia.pt, eu tenho também uma referência cruzada com a primeira carta de Pedro, capítulo 2, 24. E esta referência para mim fez toda a diferença. Pedro está a escrever neste segundo capítulo, nesta primeira carta dele, acerca do que é a vida exemplar de um cristão enquanto servo de outra pessoa. Aliás, a passagem de Isaías que nós lemos e que estamos a falar faz parte de uma série de referências a um servo sofredor, que os autores do Novo Testamento não tiveram nenhuma dúvida em identificar como sendo Jesus o Cristo, não é? Mas vê bem o que diz Pedro, e eu só vou ler os versículos 23, 24 e 25, mas convido as pessoas a lerem o capítulo 2, acerca do Cristo, portanto, fazendo a ligação com o tal servo sofredor de Isaías. Diz assim Pedro: Pois ele, Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. O oposto do pecado, quase, não é? Por suas chagas, as suas pisaduras, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados, a palavra que usaste há pouco, não é? Do versículo 6 de Isaías, desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui fica claro como água. Veja aqui a imagem de Jesus como Cordeiro de Deus, como aquele que foi sacrificado para cobrir uma multidão de pecados que são
nossos, que são meus. Vejo aqui uma descrição, uma explicação da expiação, que é um termo bíblico que quer dizer que alguém pagou pelo meu pecado, ao fim e ao cabo pela minha falta. Este é o contexto em que os apóstolos viam a profecia de Isaías. Portanto, eu não posso vê-lo noutro contexto, Stella. Tu não tens essa liberdade, nem eu, nenhum de nós. Se os autores do Novo Testamento viam esta ligação tão clara, eu não posso fazer outras ligações nem outras inferências. Então, como é que se faz aqui a ponte com as nossas doenças físicas? E porquê é que estamos só a pensar em doenças físicas? Porque quando oramos, citando este versículo, raramente ouço alguém a falar em maleitas psicológicas, emocionais, espirituais. Raramente, quase sempre ouço este versículo citado no contexto das doenças físicas, não é? Será porque nós ainda, como tu dizias no início, equacionamos a existência da doença com a existência de um pecado pessoal? De alguma coisa que ainda não confessamos, que está lá escondida, e por isso Deus deixa vir esta doença à tua vida para expor esse pecado? Ou estás a dar licença a Satanás para que ele possa trazer essa doença porque estás em pecado? Olha, tu que nos estás a ver, não sou eu que te vou dizer que tu não tens pecado. Podes ter certeza disso, porque tens, como eu e como qualquer um de nós. Mas o que eu sei é que a morte e as doenças têm, de facto, ligação com o pecado original. Disso eu não tenho dúvidas nenhuma. Então, mas podemos ou não podemos já reclamar para nós esta cura perfeita que Jesus nos trouxe, não é? Esta cura de todas as maleitas, esta vida eterna que também nos prometeu e que a palavra diz que foi ganha pelo sacrifício de Jesus, Stella? Bem, deixa-me falar mais então no contexto para poder responder essa pergunta. Pecado e redenção, não é? Estamos aqui a falar destas duas coisas. E é verdade que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito vão ser restaurados completamente. Mas nós sabemos que isto vai acontecer na eternidade. Enquanto nós estivermos ainda a viver aqui na Terra, e isto aqui não é preciso ser um sábio para saber disto, nós, através de Cristo, temos sim uma restauração parcial, que já começou, porque Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, mas que ainda não está completa, não é? Então nós vamos sim passar por essas dificuldades, por esses sofrimentos. O apóstolo Paulo, mais uma vez, em 1 Coríntios 15, dos versículos 22 a 25, ajuda-nos a entender esta restauração parcial que experimentamos aqui já na Terra, mas que será completa então no céu. Olhem o que ele diz. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Existe uma ordem aqui. Está bem explícita aqui, não é? Então, nós não estamos aqui a contestar que Jesus, do seu sacrifício que agradou a Deus, derrotou a morte e a doença. Não estamos a negar isso. Estamos a falar de algo que é, de facto, verdade no céu, é a realidade do céu, na eternidade, portanto, mas que nos nossos constrangimentos de tempo em que nós vivemos, em que a nossa existência acontece, é gradual e ainda não alcançou a sua plenitude. É isso? Ainda não se completou aquilo que irá ser completado um dia com a vinda de Cristo. Será isso? Sim, exatamente. O diabo, os nossos problemas, a morte, as enfermidades foram todas derrotadas na cruz quando Jesus suspirou as suas últimas palavras, não é, Adelaide? Isto está consumado. Mas o diabo, os problemas, as enfermidades e a morte ainda existem aqui na Terra. E por isso passamos, sim, por sofrimentos físicos aqui. Não adianta tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que vamos sofrer. E pensar que nós não vamos sofrer com alguma coisa aqui na Terra é ser ingênuo, porque nós vemos, através da história da redenção, vemos na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, o sofrimento dos santos. Portanto, mesmo
que tu sejas crente, vais passar por sofrimentos. Mas porquê que o crente tem tanta esperança? Porquê que nós temos tanta esperança? Porquê que nós não desfalecemos? Queres ler para nós, Adelaide, 2 aos Coríntios 4, 16 a 18? Sim, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem. Porque as que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. Aqui está. Então, está claro também, mais uma vez, não é? Nós não desfalecemos porque sabemos que esta graça é-nos dada através da obra perfeita do nosso Salvador, não é? Exatamente. Que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai. O nosso interior, a nossa alma, Adelaide, está guardada nele e não pode ser destruída. Este corpo vai ser destruído, vai acabar, vai sofrer, mas a nossa alma não. A nossa alma está guardada nele. Então é aquilo que eu disse. E aquilo que nós vemos, às vezes, nos nossos familiares, ou talvez estejas tu a passar por um sofrimento, por algo difícil, uma mazela, uma dor, uma morte na família, ainda por cima agora, neste confinamento, nesta pandemia que está pior do que estava há quase um ano atrás. Eu quero te dizer que a nossa alma está nas mãos de Deus e essa não pode ser tocada. E nós aqui estamos num processo contínuo de renovação em Cristo. E por vezes experimentamos, através da sua misericórdia, através da sua graça, uma cura, sim, podemos experimentar uma cura sobrenatural e um alívio dos nossos sofrimentos e dores. Sim, isto é possível. Não porque merecemos, ou porque agradamos a Deus, ou porque fizemos algo a mais, fizemos uma coisa boa, ou tivemos mais fé, ou fizemos uma longa caminhada, uma jornada como uma promessa, ou porque pecamos menos. Não, minha irmã, não é por isso. Isto é pura e simplesmente um presente, uma dádiva, uma graça de Deus. Porque as nossas promessas, as nossas culpas, as nossas dívidas foram todas pagas na cruz do Calvário com o precioso sangue de Jesus, o unigênito do Deus Pai. É verdade, e eu compreendo quando temos uma doença complicada, até fatal, não é? Uhum. É claro que aquilo que nós mais clamamos a Deus é que cura o nosso corpo. Isso não tem nada de errado e nós não estamos aqui a dizer que isto é errado e que não é suposto fazermos isto. Bem pelo contrário, clama até ao final, até Deus decidir levar-te, irá levar-nos a todos um dia. Clama por essa cura, pede por essa cura, com certeza. Mas a maneira como nós pedimos também é importante, não é? E pedir sempre sujeitando-nos à vontade de Deus é a melhor maneira. O Senhor Jesus também pediu para ser livre daquele calvário. Também pediu a Deus para afastar de si aquele cálice de fel, não é? Aquele cálice amargo. E o que disse ele no final desse pedido a Deus? Seja feita a tua vontade e não a minha. Então sempre, essa deve ser a nossa assinatura, muito mais do que pelas suas pisaduras fomos sarados, que deve ser aplicada em muitas outras circunstâncias, com certeza. Mas esta é uma maneira de nós orarmos que expressa a nossa submissão completa a Deus, à sua soberania, a nossa confiança no seu amor, na sua misericórdia, como nós temos apelado várias vezes aqui. E eu sei, se estás doente, claro, olha, eu junto-me a ti nessa oração pela cura. E se tens pedidos de oração, manda aqui para o cordão de rabo. Nós oramos por ti e oramos por cura se estiveres doente. Afirmo isso sem dúvida nenhuma. Mas lembra-te, Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para lhe dar louvor e glória. E aos outros, Jesus tirou a cura. Jesus, Deus, pode curar o ímpio e o justo. E ele muitas vezes fala. Muitas vezes fala. E graças a Deus pela misericórdia de Deus e pela sua graça comum, que pode curar o corpo teu, que és cristã,
e da tua vizinha que pode não ser. Ainda bem que o nosso Deus é assim. Então, como a Estela estava a dizer, não é por mérito teu, não é por ires mais vezes pagar promessas de alguma natureza ou leres mais tempo a Bíblia do que lias antes, que o faças por amor e não por pensar que o Senhor te vai curar por causa de tu fazeres o que quer que seja. É isso que nós queremos deixar aqui bem claro. Bom, lembram-se da minha pergunta inicial? Já estamos a terminar. Será que a cura das doenças é então o propósito máximo, a função principal, a essência da inclusão de Isaías 53:5 na palavra de Deus? E se nós respondermos que não é, como parece que eu disse há pouco, não é? Será que estamos a dizer que não podemos esperar que Deus cure as nossas enfermidades? Não. Voltamos a dizer, não é nada disso. A Stella já afirmou, nós podemos esperar cura porque Deus é misericordioso. Nós não desfalecemos se ainda não alcançarmos, porque sabemos que essa promessa, de facto, com certeza se cumprirá perfeitamente no céu. Aquilo que eu posso afirmar e que tu podes afirmar, com toda a certeza, decorre da tal passagem da primeira carta de Pedro 2:20-25 que eu já citei, porque o próprio Pedro liga a profecia de Isaías ao que eu vou afirmar. Então, esta é a ligação. Cristo sofreu e, por isso, eu posso sofrer sem desfalecer. Não estou isenta do sofrimento, senão não fazia sentido dizer que vou sofrer sem desfalecer. Cristo foi ferido para que eu fosse curada do mal que envia em mim. Esse pecado, que é o mal, o maligno, já não tem poder sobre mim. E ainda assim, continuo a pecar, não é? Porque estou nesse processo, nessa caminhada de santificação. Cristo morreu para que eu já não precisasse de pecar. Eu não preciso de o fazer, não sou escrava já. E para que tenha então vida eterna. Ainda não tenho a vida eterna. Se for atingida por um autocarro, o mais provável é que eu morra. Ainda assim, todos morreram desde que Jesus foi ressuscitado, apesar da promessa de vida eterna ser absolutamente válida agora, como sempre foi. Mas já houve Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos morreram. Tantos homens e mulheres que deram a sua vida pelo reino e que já morreram. Será que ainda há aqui alguma réstia de paradoxo, Stella? Só aparentemente. Esta perfeita, Adelaide, e completa cura e restauração, tanto física como espiritual, está sim recebida no céu, na eternidade. Olhem só o que Apocalipse 21, de 1-4, diz, e vamos focar, prestem bem atenção ao versículo 4. João, o apóstolo João, diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E agora aqui, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui está o clímax de tudo o que passamos aqui na Terra, o clímax de tudo o que Jesus Cristo fez por nós. É uma nova vida, é uma vida eterna ao lado de Deus que vai enxugar as tuas lágrimas. Tu não vais sentir mais dor, nem morte, nem sofrimento. Qual é o objeto da tua fé? Hoje conversava isto com as minhas irmãs aqui da Margem Sul. Qual é o objeto da nossa fé? É Jesus? É esta esperança dos novos céus, da nova terra que João viu? Ou será que é uma cura física aqui nesta terra? Qual é o objeto da tua fé, minha irmã? Eu oro para o objeto da nossa fé, da minha, da Adelaide, da tua que nos assistes, seja esta, Jesus Cristo, e a tua alma sarada. Olha, que assim seja. Então, em conclusão, nós fomos curados, fomos ressuscitados da nossa morte espiritual, não é? Amém. E ainda assim, até um determinado dia, haveremos de continuar a sofrer e a morrer, e a nascer, e a morrer, e a nascer, e a morrer, até Jesus voltar.
Olha, Maranata é quase a última palavra da Bíblia, sabias? Então continua a orar pela tua cura se estás doente. Sim. Mas que os teus sofrimentos de agora, essas tuas doenças do corpo e da alma, e até a tua morte iminente se estás nessa situação, te façam suspirar pela vinda de Jesus, por veres realizada aquela verdade afirmada por Pedro. Pedro disse, com efeito, eram como ovelhas desgarradas, mas agora, Apocalipse 21:4, voltaram ao vosso pastor e guarda, o bispo. Regressa ao teu bom pastor e ele te levará a bons pastos e águas tranquilas. Minhas queridas, a eternidade espera por nós e essa é uma boa coisa. Amém, que bênção. Bom, chegamos ao fim deste episódio de live, vamos ter que parar por aqui. Mas olha, eu quero vos dizer para ativarem as notificações de YouTube, clicando no sininho, já sabem. Até lá partilhem este vídeo, ponham um like, subscrevam o nosso canal de YouTube no Cordão de Raab para não perderem nenhum episódio. Deixem os vossos comentários e se tiverem sugestões e perguntas, não hesitem, mandem-nos. E nós ficamos aqui à espera. Deus vos abençoe e até breve aqui no Cordão de Raab. E que a graça, que a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, seja com todas nós e vós. É isso mesmo. Até para a semana. Beijinhos. Tchau.